Nesse vídeo eu vou te atualizar tudo o que aconteceu de melhor e de pior na segunda rodada do Campeonato Carioca 2025 com gols e lances. Lembrando que os 4 grandes da capital, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, continuam usando na sua maioria aí os jogadores da base, com alguns reforços que ainda não se foram apresentados ali com o elenco principal e até outros jogadores que não se firmaram justamente com o elenco principal aí desses 4 grandes, né? Então os times estão bem modificados. E essa segunda rodada começou na terça-feira. Após a derrota para o Maricá na estreia no estádio Newton Santos, o Botafogo deu a volta por cima e venceu a Portuguesa por 2-0. O Cauê abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Fogão viu a Portuguesa melhorar e até balançar as redes aí com o Lohan, porém o gol foi anulado por impedimento e ainda outros lances de perigo do time visitante que exigiu bastante do goleiro Raul, que foi bem. Foi aí que numa escapada dessas o Kaique marcou o segundo gol, que depois de ser revisado pelo VAR foi confirmado. Placar final, Botafogo 2-0 na Portuguesa. E aí na quarta-feira outros 3 jogos agitaram essa segunda rodada do Cariocão. O líder e até agora único 100% no Cariocão 2025, o Maricá, jogando em casa no estádio João Saldanha, derrotou o Boa Vista por 1-0 com gol logo no começo do jogo, marcado pelo zagueiro e capitão Sandro Silva. E olha que o time visitante teve uma grande chance de empate no último lance da partida, mas o Zé Vitor parou no goleiro Gerson Dida. 1-0 Maricá. No Laranjão, lá em Nova Iguaçu, o próprio Nova Iguaçu, atual vice-campeão carioca, conseguiu uma vitória heróica para cima do Sampaio Corrêa, mesmo com um jogador a menos. Tudo bem que o gol dos 3 pontos, marcado pelo Felipe, foi fruto de um pênalti bem mandrake, hein? Mas isso pouco importa para o time da casa, que soube se segurar bem. E a partida que fechou a quarta-feira dessa segunda rodada foi lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e com vitória do time da casa em cima do Fluminense. E mesmo com o gramado bem castigado, os crias de Xerém e outros marmanjos aí bem que tentaram se recuperar do tropeço diante do Sampaio Corrêa na estreia, mas não conseguiram. Comandados pelo ídolo Marcão, eles até criaram algumas boas oportunidades, mas perderam o zagueiro Manuel, expulso no decorrer do segundo tempo, e aí o castigo veio de bicicleta. Na verdade, 2 bicicletas, né? Uma valeu a assistência do Marquinhos e a outra valeu o gol do Mirandinha. E para fechar essa segunda rodada, na quinta-feira, 2 jogos envolvendo 2 grandes e nenhum deles venceu. Para falar a verdade, tanto o Flamengo quanto o Vasco empataram. Continuando sua excursão pelo Nordeste, o Mengão, com a sua base e alguns veteranos não aproveitados no elenco principal, jogou no estádio Amigão, lá em Campina Grande, na Paraíba, contra o Madureira e voltou a tropeçar. Tentando se recuperar da derrota para o Boa Vista na estreia em Aracaju, o time até se esforçou mais e dominou uma parte do jogo, principalmente no segundo tempo, e abriu o placar com o Thiaguinho. Mas recuou na reta final, chegou a levar um gol bem anulado por impedimento, até ceder o empate no último minuto da partida após um pênalti cometido por Zé Wellington. Marcelo converteu e agradeceu. Placar final 1-1. Já em São Januário, um jogo bem fraquinho entre Vasco e Bangu terminou sem gols. Os melhores lances do primeiro tempo foram dos visitantes, mas nada muito perigoso. No segundo tempo, a garotada do Vasco deu uma equilibrada, mas pararam no goleiro Vitor Brasil, que foi o melhor em campo, e não só com as defesas com bola rolando, como também um pênalti cobrado pelo Jair aos 40 minutos do segundo tempo, segurou o placar final de 0-0. E assim tá a classificação do Cariocão após a segunda rodada. Como eu falei, o líder e o único 100% até agora é o Maricá, que tem 6 pontos, hein? 100% de aproveitamento, 3 gols marcados, 1 contra. Tem o Madureira em segundo lugar com 4 pontos, o Nova Iguaçu em terceiro lugar também com 4 pontos, e aí o grande melhor posicionado, o Botafogo, está em quarto lugar com 3 pontos. Esses times estariam classificados para a semifinal. E aí, em quinto, a gente tem o Boa Vista, também com 3 pontos, a Portuguesa em sexto, o Volta Redonda em sétimo, todos com 3 pontos, e aí o Vasco em oitavo com 2 pontos, e com 1 ponto, nono, Flamengo, 10º Fluminense, 11º Sampaio Corrêa, e o Lanterninha, por enquanto, é o Bangu, que também tem 1 ponto. Nenhum time perdeu os 2 jogos. E a próxima rodada, a terceira, vai começar amanhã. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, 17, 18. Temos aí às 4h30 no Lourivaldão, lá na região dos Lagos, Sampaio Corrêa recebendo o Botafogo. Jogo bem interessante, hein? Eu vi esse time de Sampaio jogando contra o Nova Iguaçu de pertinho. Um time bem legal, treinado aí pelo Alfredo Sampaio, que foi expulso. Então não vai estar treinando, não vai estar à beira do campo nesse jogo contra o Botafogo. No sábado também tem Moça Bonita às 19 horas, Fluminense contra o Maricá.
E aí no domingo, às 17 horas, no Luso Brasileiro Portuguesa em Madureira, às 19 lá em Bacaxá, em Saquarema, Boa Vista e Vasco, às 8 horas no estádio Moça Bonita em Bangu e Volta Redonda, e às 9 horas no Castelão, lá em Maranhão, tem Flamengo e Nova Iguaçu. Se gostou desse vídeo aqui, eu te peço, por favor, deixa aquele like esperto. Se não conhece o Planeta Futebol Clube, já se inscreva, acione o sino das notificações, porque nesse primeiro trimestre aí, os conteúdos vão ser exclusivos voltados para o Cariocão 2025, Campeonato Carioca, Futebol Carioca. Após isso, eu vou dar uma prioridade aí ao Super Mundial de Clubes, que tem inclusive 3 times cariocas. E óbvio que se você quer acompanhar outros torneios aqui no Planeta Futebol Clube, dá uma navegada nas playlists e escolha a que melhor te atender. Também, como sempre faço, te peço, ó, dá uma clicada nesse link que tá aparecendo aqui em cima, em algum canto na tela, e me siga no meu Instagram, ou então Dan_Oliveira RJ. Esse é o meu Instagram, que também vai ficar na descrição do vídeo. E se eu me lembrar, porque eu sou esquecido, fixado lá nos comentários. Valeu!